Olá, fisioterapeutas! Olá, fisioterapeutas! Problemas técnicos, mas agora já resolvi. Vocês estão me ouvindo? Me avisem se vocês estiverem me ouvindo para a gente começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo agora? Ouvindo bem agora? Então tá bom, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre precificação de serviço fisioterapêutico. O que acontece? A gente sai da faculdade sem qualquer explicação sobre precificação, né? Qual é o valor cobrar pelos nossos atendimentos, qual é o valor justo que você vai possibilitar construir uma carreira, né, que você possa investir em cursos que dê mais resultados aos seus pacientes. Isso é muito importante, a precificação é muito importante. E é algo que a gente não aprende na faculdade, a gente entra no mercado de trabalho sem saber o que fazer. E eu me lembro quando eu me formei que eu não tinha nenhum valor como base. E um dos principais erros do fisioterapeuta é se basear no atendimento do colega. Mas às vezes nem o próprio colega teve critérios para identificar o valor correto dos atendimentos. E é por isso que hoje a gente vai desvendar e eu vou aqui mostrar para vocês o passo a passo de como você, fisioterapeuta, pode determinar qual é o valor justo, correto para os seus atendimentos, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kemily Meri, sou fisioterapeuta e eu sou estrategista em marketing digital e empreendedorismo para fisioterapeutas. E hoje a gente então vai falar sobre a precificação fisioterapeuta. Bom, vamos lá. O que acontece? Muitos colegas acabam precificando de forma incorreta, determinando valores muito baixos. Isso a gente vê com muitos profissionais que são desvalorizados e que não conseguem se desenvolver na profissão. Então isso acaba comprometendo não só o profissional, mas desvaloriza toda a nossa profissão. Isso é algo importante a ser levado em consideração. E quem nunca teve dificuldade em identificar qual o valor a ser cobrado, né? Eu mesma tive quando eu me formei lá atrás, não sabia como cobrar, né? Não sabia qual o valor determinar para os meus atendimentos, qual era o valor justo para os meus atendimentos. E isso acaba comprometendo a nosso ganho mensal, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o grande objetivo dessa live é ajudar vocês, fisioterapeutas, a determinar o valor dos atendimentos de vocês de forma justa e coerente de acordo com o passo a passo que eu vou passar aqui para vocês. Então, a gente vai ter uma estratégia por trás do valor que nós vamos determinar. Tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês alguns erros que nós, fisioterapeutas, temos na hora da precificação do nosso atendimento, tá? O primeiro erro é a gente comparar o nosso preço com a concorrência, com outros fisioterapeutas. Então, como eu disse para vocês, às vezes o nosso colega, ele nem sabe qual preço determinar e ele ali jogou um valor X sem estratégia nenhuma. Então, isso é algo recorrente, aconteceu comigo e acontece com muitos fisioterapeutas, né? Um outro erro comum na hora da precificação é o achismo. Então, eu acho que R$100 é um valor bom, é um valor legal. Vou colocar ali nos meus atendimentos. Não teve estratégia nenhuma. E isso vai prejudicar você, fisioterapeuta, futuramente. Tudo bem? Medo de perder pacientes. Fisioterapeuta tem medo de aumentar o valor porque tem medo de perder paciente. E isso não acontece, fisioterapeuta. Se você tem uma estratégia de captação de pacientes, você consegue manter um valor mais elevado, mas você precisa de estratégia que vai embasar esse valor. Você tem que colocar valor agregado nos seus atendimentos, melhorar os resultados, melhorar a entrega dos seus atendimentos, para que isso não aconteça. Tudo bem? Então não tenha medo de cobrar. Faz parte do seu atendimento, faz parte do seu trabalho, tudo bem?
Bom, outro erro que a gente comete muito é não considerar custos e tempo investido. A gente acaba precificando de qualquer jeito e a gente não leva em consideração tudo que a gente gastou com o curso, tudo que a gente gasta para a gente conseguir fazer um atendimento de qualidade e o tempo que a gente gasta para fazer um atendimento. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que estar ali na ponta do lápis para que você depois consiga determinar exatamente o valor ideal para você. Não é de qualquer jeito. Tem método? Vou ensinar para vocês. Um outro erro muito comum é trabalhar muito e ganhar pouco. Se você, fisioterapeuta, trabalha pra caramba e ganha pouco, peraí, alguma coisa tá acontecendo de errado. Vamos observar, vamos analisar o que está acontecendo para a gente mudar essa realidade, porque esse é o caminho dos fisioterapeutas frustrados. Fisioterapeuta que trabalha demais e ganha de menos. A maioria dos fisioterapeutas não aguentam o baque e sai da profissão, sai frustrado da profissão. E é por isso que a gente precisa aprender a precificar o nosso serviço, a precificar o nosso atendimento, tudo bem? Então esses são os grandes erros que a gente acaba cometendo na hora da precificação. Vamos lá, vamos seguir para a nossa aula. Quais são então as consequências desses erros, né? Desgaste físico e emocional, porque a gente vai trabalhar demais, vai ter pouco ganho no final do mês e a gente não vai ter qualidade de vida. Falta de reconhecimento profissional, porque conforme você vai passando os anos, você precisa aumentar o preço do seu atendimento, para que você melhore a qualidade dos seus atendimentos, invista em cursos que melhorem os resultados dos seus atendimentos, o valor do seu atendimento. Tudo isso faz parte da sua profissão, da sua análise, do que você vai fazer como profissional, empreendedor, autônomo, tá bom? E também dificuldade de crescimento e expansão do negócio. Fisioterapeuta, você quer ganhar dinheiro sendo fisioterapeuta? Você quer ser reconhecido pela sua profissão? Então você tem que empreender. Você tem que ser profissional autônomo, porque dentro de uma clínica, quando você trabalha para outros fisioterapeutas, metade do seu salário, ou até mais da metade, vai para outro fisioterapeuta. Como é que você vai crescer dessa maneira, dentro de um local que te impede de crescer? Então, se você quer crescer, invista em conhecimentos de empreendedorismo, em marketing digital, porque isso vão ser algumas bases sólidas para te levar no sucesso profissional. Tudo bem? Vamos seguir. E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Você, fisioterapeuta, trabalha para viver ou vive para trabalhar? E o objetivo dessa live vai ser precificar para que você tenha estabilidade financeira e qualidade de vida. Fisioterapeuta, a gente tem que pensar na nossa qualidade de vida também. Isso deve ser levado em consideração na hora de precificar o seu atendimento. Tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês 4 passos importantes na hora de precificar o seu atendimento, o seu serviço fisioterapêutico. Agora é a hora de você pegar o seu lápis, a sua caneta e nós vamos desmembrar aqui o passo a passo. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, escreva aí no seu caderno. Calcule os seus gastos. Vamos começar pelos gastos fixos, ou seja, aqueles gastos que todo mês você tem. Então, por exemplo, se você aluga uma sala e você tem que pagar o aluguel todo mês, às vezes luz, internet, água, imposto tem que ser levado em consideração, também é um custo fixo. Você tem também que escrever aí no seu caderno, além, né, de todos esses gastos, leve em consideração também alguns aspectos, como por exemplo, anuidade do CREFITO. A anuidade do CREFITO também deve ser incluída. E agora a gente vai para os custos variáveis. O que são os custos variáveis? Aqueles custos que você não tem todo mês.
Então, por exemplo, compra de material é um custo que é variável. Então, um mês vai ter, o outro não. Tudo bem? Gastos com o seu carro, por exemplo, se você faz atendimento domiciliar. Então, às vezes, fura um pneu e ali vai ser um seu gasto variável. Mês sim, mês não. Anote tudo isso, tá bom? Kemily, eu não tenho todas essas informações. Então, vá lá no aplicativo do banco, veja nos meses anteriores quanto que você gastou em cada um destes pontos e vai anotando. Você precisa ter um maior controle destes gastos, porque eles vão fazer parte do quanto que você vai precisar ganhar lá na frente. Tudo bem? Porque se a gente começa a gastar e não saber quanto que a gente está gastando, o que acontece? A gente acaba pagando para trabalhar, porque a gente não tem ali condições, entendeu? Para você pagar o que você precisa. Então faça essa organização financeira. Saiba quanto que está saindo para você saber quanto que precisa entrar todos os meses. Ok? Então veja os custos fixos e veja os custos variados. Além do CREFITO que eu falei para vocês que a gente precisa pagar, a gente precisa levar em consideração também férias. Então, fisioterapeuta não dá só para trabalhar, a gente precisa também tirar férias, a gente precisa descansar. Nessa conta, verifique nas suas férias quanto que você vai gastar. Verificou? Então, a gente vai ver o seguinte, férias e os custos variáveis a gente vai dividir por 12. Então, esses custos, que não são todos os meses que acontece, a gente precisa ver quanto que a gente vai ter que pagar todos os meses estes custos. Tá bom? E assim a gente vai começar a definir o custo mensal. E agora a gente vai para os custos mensais, que incluem os custos fixos todos os meses e os custos variados divididos por 12. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos seguir. Segundo passo para a gente definir o quanto que a gente precisa cobrar, né? Qual é o valor mínimo que você precisa ganhar por mês para cobrir os seus custos e ter um bom lucro? Então agora você já tem em mãos quanto que você precisa de dinheiro para cobrir todos os teus gastos. Então, por exemplo, se o valor deu R$5.000 para você cobrir todos os seus gastos, você precisa pelo menos ganhar R$5.000, tá bom? Escreva aí quanto que deu os seus valores de custos e esse é o valor mínimo que você precisa ganhar. Vamos seguir. Agora você tem que levar em consideração outro aspecto, fisioterapeuta, os seus gastos pessoais. Por quê? A gente tem os gastos relacionados aos nossos atendimentos. A gente paga para atender, a gente tem que pagar CREFITO, a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar a gasolina do nosso atendimento. Esses são os custos relacionados ao nosso atendimento. Mas os custos relacionados à nossa vida, também determine isso. Mas saiba administrá-los de forma separada. Porque uma coisa é você ter os custos relacionados ao seu atendimento, outros são os custos pessoais. Tenha esses dois valores, mas de forma separada, ok? E agora a gente vai sabendo os custos pessoais e os custos relacionados ao nosso trabalho, a gente vai fazer uma estimativa de quanto que a gente precisa ganhar para a gente conseguir suprir esses dois custos, tá bom? Vamos falar o seguinte, que os nossos custos totais, tanto de atendimento quanto os pessoais, deu R$5.000, vamos supor este valor. Eu quero de lucro mais R$5.000, então coloca R$10.000 aí para você ganhar, tá bom? São estimativas, esse valor é muito individual, cada pessoa vai determinar um valor, tudo bem? Então eu quero R$5.000, R$10.000, por exemplo, para cobrir custos e para eu ter meu lucro. Definiu esse valor? Ponto. Próximo passo, calcule a sua carga horária de atendimentos. A gente tem que levar em consideração também o quanto que a gente trabalha. Então,
você tem que determinar quantos dias na semana você quer trabalhar. 5 dias da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5 dias. Quantos atendimentos você pode fazer em um dia sem comprometer a qualidade dos seus atendimentos? Isso deve ser levado em consideração porque qualidade tem muito a ver com o valor que você dá naquele atendimento. E aí a pessoa vai pagar pelo valor que você fornece, pelos resultados que você fornece. Mas para isso tem que ser um serviço de muita qualidade, tá bom? Vamos estimar aqui 5 atendimentos por dia, tudo bem? 3 no período da manhã e 2 no período da tarde. Aqui já são 25 atendimentos por semana. Multiplicando por 4, são 4 semanas, nós temos um valor de 100 atendimentos por mês. Então, olha o que você já organizou até aqui nessa live. Eu vou repetir para você. Você organizou os seus custos fixos, os seus custos variáveis e viu o seu custo mensal de trabalho. Depois você vai ver os seus custos pessoais de forma separada. E você vai estimar ali um valor para que você cubra estes valores de custo, tá bom? Porque o resto vai ser lucro do seu trabalho, ok? Agora você vai estar organizando uma outra parte do seu trabalho, que é o tempo de atendimento, que também deve ser levado em consideração na hora de você cobrar o seu serviço. Então, eu dei uma ideia, um exemplo para vocês de 5 dias na semana, com 5 atendimentos de qualidade, para que a pessoa, ela pague o valor que você vai fornecer para ela, resultando em 25 atendimentos por semana, multiplica por 4, 100 atendimentos por mês. Vamos seguir. Bom, quarto passo, defina o valor da sua consulta. E agora a gente vai para os finalmente. Como que a gente vai definir o valor dessa consulta? Então a gente tem uma fórmula para isso, eu vou passar essa fórmula para vocês agora. Meta de faturamento. Lembra que a gente definiu a nossa meta de faturamento? A minha meta de faturamento foi de 10 mil reais, porque com 10 mil reais eu consigo pagar os meus custos e ainda ter lucro que eu quero. Então coloca aí, meta de faturamento. Qual é a sua meta? Lembrando do planejamento que eu expliquei para vocês, não é qualquer número, tudo bem? Você vai multiplicar pelo total de consultas mensais que você quer atender. Então lembra da nossa organização? Eu dei uma ideia, eu dei um exemplo de 100 atendimentos. Se nós dividimos 10 mil reais por 100 atendimentos, cada atendimento precisa custar 100 reais. Mas 100 reais, Kemily, não é um valor muito baixo para um atendimento? Agora eu vou trazer uma outra informação para vocês muito importante. A gente fez esse planejamento, que é importantíssimo nós sabermos, mas por outro lado a gente também precisa levar em consideração o que o COFITO nos oferece, o que o COFITO preconiza, tá bom? O COFITO desenvolveu um material definindo valores de atendimento. E a gente precisa também levar em consideração esses valores para a gente valorizar cada vez mais a nossa profissão e o serviço, para que o nosso serviço seja de qualidade. Por exemplo, ao analisar a tabela, eu verifiquei que o atendimento domiciliar de fisioterapia neurológica, que é o que eu faço, tem um valor de R$ 185 reais. Então não bate no valor que nós identificamos, certo? Porque realmente 100 reais é um valor baixo. Outro ponto a ser levado em consideração na nossa conta. Nós determinamos 100 atendimentos por mês, mas às vezes a gente não bate essa meta. Porque às vezes tem paciente que acaba faltando, tem pacientes que acabam se desligando do atendimento, tem pacientes que viajam ou tem intercorrência ou acontece alguma coisa.
Então a gente precisa subir esse valor. Tudo bem? Então leve em consideração toda essa análise que nós fizemos, mas também a tabela do COFITO. E agora, fisioterapeuta, é muito importante que vocês entendam o seguinte: se você acabou de se formar, você não tem ainda uma especialização, você não tem ainda um aperfeiçoamento, você leve em consideração toda essa análise, a tabela do COFITO, mas cobre um pouco a menos da tabela do COFITO. Quanto, Kemily? Você vai decidir de acordo com toda a análise que nós fizemos nessa live, tá bom? Eu não vou falar para você quanto você deve cobrar. Você deve organizar suas finanças, os seus custos, fazer análise e determinar. Tudo bem? Mas eu falo para você, fisioterapeuta, você quer ser valorizado no seu atendimento? Você quer ser um profissional de renome? Menos de R$150 não cobre. Por quê? R$150 é um valor próximo a todos os valores que o COFITO preconiza na tabela. Tudo bem? Então, faça essa análise, veja lá na tabela os valores e dessa maneira você vai determinar o valor do seu atendimento. Tudo bem? Vamos lá. Duas questões muito importantes na hora de precificar. Quando você precifica num valor de mais de R$150, de R$200, de R$300, você tem que pensar que quem paga esse valor não é qualquer pessoa. Então, além de resultado, você vai ter que entregar posicionamento. Então, melhore o seu posicionamento durante os atendimentos. Na hora de você se comunicar, se coloque como um profissional especialista, mesmo que você não seja ainda especialista, mesmo que você ainda esteja em formação profissional, mas fale como um profissional especialista. Estude, capacita-se para que você coloque um valor justo, para que você possa subir o seu atendimento. Então, posicionamento é tudo profissional. A forma com que você se fala, a forma com que você se comunica, que você se veste, que você sabe resolver problemas que vão aparecer durante os atendimentos, é importante também levar em consideração. E principalmente, fisioterapeuta, o valor percebido, ou seja, o que você vai entregar para o seu paciente, a experiência que você vai fornecer para os seus pacientes, isso também deve ser levado em consideração. Então, se você atende em consultório, pense na experiência que o seu paciente vai ter desde a hora que ele entrar no seu consultório. E essa experiência, ela vai incluir um valor diferenciado. Vai possibilitar que você dê um valor diferenciado no seu atendimento. E isso faz toda a diferença para você, tá bom? É muito diferente se você, fisioterapeuta, só fornecer os resultados que o seu paciente espera, do que você surpreender esse paciente. Surpreender com a forma com que você trabalha, você encanta aquele paciente. E aí o paciente ele vai pagar um valor ali até maior do que poderia ser. Isso se chama valor percebido. Fornecer valor agregado aos seus atendimentos. Esse vai ser o tema da nossa próxima live de semana que vem. Quinta-feira, às 8 horas da noite na semana que vem, eu vou ensinar você, fisioterapeuta, a como melhorar o valor percebido dos seus atendimentos. Para que você possa cobrar um valor justo. Para que você encante os seus pacientes com a experiência que eles vão ter quando chegar no seu atendimento, quando você fizer o seu atendimento domiciliar. Tudo bem? E isso é importante ser levado em consideração na hora de precificar, fisioterapeuta. Bom, nossa live termina por aqui. Eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, mande para mim, que agora é a hora de eu responder vocês, tá bom? Gostaram da live? Ajudou vocês? Eu vou esperar um pouquinho, que eu sei que dá um pouquinho de delay. Ah, o Thiago mandou aqui. A região impacta o preço também? Thiago, a região impacta. Por quê? Por exemplo, fisioterapeutas que atendem no estado de São Paulo. Estado de São Paulo é muito mais caro do que algumas regiões do país, ou algumas cidades até são mais caras que outras.
Então, quando você vai analisar os seus custos pessoais, acabam sendo muito maiores. Então, você tem que levar isso em consideração durante a sua precificação, tá bom? Se você trabalha, por exemplo, em São Paulo, gente, para você viver em São Paulo, você gasta muito mais se você viver no interior de São Paulo. Então, o seu valor, o seu atendimento, ele tem que ser um valor maior do que quem trabalha no interior. Só que para você determinar esse valor, você tem que fazer toda a análise que eu ensinei vocês. Se alguém entrou depois e perdeu a live, eu vou deixar salva depois no meu perfil, assistam, tá bom? Para que vocês tenham conteúdo na íntegra. Fisioterapeuta, se você quiser a tabela do COFITO atualizada, amanhã, sexta-feira, eu vou postar essa live no meu perfil e você escreve "eu quero" e você vai receber no seu direct a tabela do COFITO atualizada para 2025. Combinado? Quem quiser a tabela, amanhã manda lá na live que eu vou postar "eu quero" e eu mando para você no direct. Combinado? Pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos vocês e espero vocês na próxima live da semana que vem. Como aumentar o valor agregado do seu atendimento, como encantar os seus pacientes para você poder cobrar mais nos seus atendimentos. Combinado? Espero vocês e até a próxima live. Tchau!